A minha mãe, ela foi me buscar no dia assim, no dia D, né? Eu falo no dia Me D. fala como que foi que você falou assim, não, agora eu vou sair disso. Então, eu não tive nem muito bem esse momento, porque Uhum, eu não fui, eu fui arrastando as coisas, eu omitia, eu mentia para meus pais, porque minha família é muito presente, então, se eles realmente, eles percebiam, eles sabiam, mas eu falava que não, porque se eles tivessem certeza, eles tomariam alguma atitude e eu tinha uhum. medo que eles se confrontassem, né? Muitas vezes o abusador ele não pode ser confrontado, né? Por isso que a gente fala, meu, tem que sair dessa situação? Tem. Mas não quer dizer que você tem que ir lá e confrontar. Ele é um cara que não vai ser confrontado por Entendi. ninguém. Ele é doente, imagina, Uhum. né? Então você tem realmente que sair, pedir ajuda para pessoas que de fora, né, vão conseguir analisar essa situação De uma forma mais de, de uma racional, forma mais racional. fria e mais E estratégica, mais né? estratégia, entendeu? Sem muitas vezes pode até ser que haja necessidade, mas não necessariamente vai ser no confronto, se Uhum. confrontando, né? Mas essa ajuda, ela é necessária. Você não vai sair sozinho. No meu caso, minha mãe já. A gente estava muito apegada mesmo na questão de Deus. Minha mãe, Uhum. muito. Na época, meu pai também estava com um probleminha de saúde. Então, assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Uhum. E minha mãe foi na igreja, o pastor, e eu tinha sumido, ela não sabia onde que eu tava, e o pastor falou pra ela: sua filha está com ele, vai buscar que ele vai matar ela. A minha mãe saiu da igreja e foi me buscar, eu estava com ele. Se ela não fosse me buscar, eu não estava aqui, Meu né? Deus. Então, assim, Você isso chegou no extremo eu cheguei no mesmo. extremo. Nisso eu também eu tava com o braço, eu quebrei esse braço, aí ameaça com faca. Nesse dia Nesse dia foi que o extremo mesmo, de assim. é, você tava sumida tinha quanto tempo? Porque sua mãe tava Ah, atrás de você. o que que aconteceu? Eu sumi da minha casa. Eu saí por livre e espontânea vontade, né? Então ele me Uhum. ameaçava, ele começava a passar, ele falava, não, sai, eu ia. Quando eu fui sem avisar ninguém. Eu saí da minha casa durante a noite para encontrar com ele e não voltei. Como isso acontecia com uma certa frequência, né? Eu, de vez em quando, saía sem avisar mesmo, porque não dava. Uhum. Na minha cabeça ali, eu arrumava um jeito de encontrar com ele. E aí, nesse dia, ele foi muito forte mesmo, não tinha, realmente eu já não conseguia mais nem andar Quantas direito, horas né? você ficou ali dentro Ah, eu daquele? acho que foi desde vamos dizer, da meia-noite de um dia até às 5, 6 da tarde do outro dia. Mais de 12 Mais de horas. 12 horas, ele chegou a me socorrer, me levou em pronto-socorro, né? O pronto-socorro, ele ficou do meu lado. É engraçado, uma coisa muito engraçada. Mesmo, foi. Ele te machucou, te levou Muito. para um pronto-socorro para ser Me socorrido. levou para o pronto-socorro, eu passei no pronto-socorro, voltamos para casa dele. Eu já tava muito assim. E nesse dia tava tudo muito assim. Ele me batia muito mesmo. E depois ele falava que ele tinha que cuidar de mim. Então ele chegava a pegar assim. Pano molhado para tirar sangue, né? De repente ele mudava e falava: Olha, você não vai ficar. Depois que você acha que você vai ficar comigo, depois que eu fiz isso, e voltava e tal. E eu ali, por aquelas Então horas todas. você tava ali no. Não sei, amiga, como eu te falei, a sensação de Deus, eu não senti dor, tá? Dor física é algo que eu É mesmo. não senti. Não posso te dizer que eu sei o que é uma dor física de um É espancamento. Eu fui mesmo. gravemente espancada, mas eu tava, acho que com uma adrenalina então, Uhum. alta, dor física eu não senti. Mais uma vez, o meu medo, que assim, durante o decorrer da madrugada, ele quebrou a casa dele inteirinha. Quebrou tudo. Então, chegou um horário que ele falou: Que isso? E agora? Quem vai pagar? Eu vou ligar pro seu pai. Porque foi você que quebrou tudo. Porque se eu quebrei por causa tua, então a culpa é sua. Então ele começou a querer ligar pro meu pai de madrugada, e aí ligou, vou ligar pra sua avó. E por Deus mesmo, naquele momento ninguém atendeu, não deu certo. Então ele ligou. Ele ligou muitas vezes durante Meu toda a Deus. madrugada. Eu me lembrei, olha só, eu me lembrei um telefone que eu tenho até hoje. Ele pediu o telefone da minha avó, porque ele tentou muito falar com meu pai, Uhum. né? E se ele tivesse, na minha concepção, se isso tivesse acontecido no momento, talvez tivesse dado algum problema maior. Porque daí meu pai Entendi. ia pra lá, ia chegar no momento, então
eu não queria que ele falasse com ninguém. Então ele tentou ligar pro meu pai, né? Aí depois ele falou, me dá o telefone da sua avó. Aí eu lembrei um telefone antigo da minha avó, que não existia mais, menina. E ele ficou ligando para aquele número. E não conseguia. Aí depois de manhã, aí Olha que foi loucura, saindo, ele foi mudando. realmente, olha que foi exatamente aquilo que eu falei. Eles criam uma realidade, acreditam naquilo como uma verdade absoluta e Não. defende aquilo. Defende Olha aquilo. que loucura Foi isso. assim, e o tempo inteiro a culpa era minha, entendeu? A culpa era minha, porque ele falava que eu tinha trocado mensagens de e-mail com não sei quem. Ele inventava uma série de histórias na cabeça dele que nem eram verdadeiras e que não tinham problema nenhum. E eu começava, eu naquela situação, eu questionava se as histórias eram reais, assim, se as histórias eram. Se existia essa. Você estava meio ali tentando Será que eu entender. fiz algo de ruim mesmo para estar vivendo isso daqui? Né? Você começa a achar mesmo. E como ele me desvalorizava muito, né? Ele sempre. Eu sempre achava que eu estava fazendo as coisas de maneira errada. E de certo tava, né? E de certo tava. Não no contexto que ele Não achava, no contexto né? dele, mas eu estava e a gente sente, né? E você ficou quantas horas ali, então, mais ou menos? Ah, eu fiquei sob posse dele ali. umas 15, 16 horas. Eu acho que desde uma meia-noite, que foi o horário que nós nos encontramos, minha mãe me pegou, era umas 5, 6 da tarde do outro dia. Minha mãe, ela é do meu tamanho, né? Uma mulherzinha pequenininha, mas pensa numa mulher forte. Essa mulher desceu, me pegou no colo. Eu não sei até hoje como que ela me aguentou, porque eu tava bastante machucada. Mas ela entrou, encarou, ele, graças a Deus, não fez nada, porque ele, durante a noite, ele falava que alguém ia chamar a polícia, né? Então, ele tinha quebrado a porta dele. A porta da casa tinha arrombado. Ele morava num prédio, né? E quebrou a porta, então ele arrastou o sofá, ele pôs um monte de coisa atrás da porta, porque ele falava que se a polícia entrasse, dava tempo dele me matar até que conseguisse arrastar tudo aquilo, dava tempo dele me matar. Então ali ele me ameaçou com faca, ele me ameaçou com, sabe, corda de varal? Sim. Ele perguntava pra mim, você quer, como que você prefere? Eu vou te matar agora, você prefere que eu use a corda ou a faca? Aí me torturou, foi assim. Realmente, foi uma coisa assim, bem pesada. Mas naquele momento em que eu vivi aquilo, a única coisa que eu me concentrei ali foi em Deus, em saber que. Eu não sei como, mas eu sabia que dali eu ia sair. E ele, eu falava que eu amava ele o tempo todo. Eu falava pra ele, eu falava, eu te amo. Como defesa? Olha, é tão confuso que na hora você nem sabe se é real ou não é, mas o que eu argumentava ali, naquele momento, a única coisa que eu conseguia falar era: calma, eu te amo, eu vou ficar com você, tal. Era a única coisa que eu conseguia. Eu acho que se eu tivesse confrontado ele realmente, no meu caso, eu acho que, sabe? Entendi. E minha mãe, até o horário que minha mãe chegou e me tirou de lá de dentro. Mas eu te falo, essa coisa de pedir ajuda e decidir sair da situação, porque eu ainda nessa situação, quando minha mãe me tira da casa dele, toda machucada, minha mãe me tirou, meu, o que você falaria? Vamos por uma delegacia, vamos. E eu me neguei, falei, não vou de jeito nenhum, não quero mexer com ele de jeito nenhum, né? Eu achava que ele era a pessoa mais forte do mundo, porque ele usava de toda essa força comigo. Pelo amor de Deus, eu não quero fazer nada, de jeito nenhum, não quero fazer nada. E meus pais compreenderam, claro, né? Não me obrigaram, porque eles poderiam, não, mas nós vamos tomar uma atitude, não, eles me compreenderam, né? E eu digo que também eu tenho sorte de ter pais maravilhosos e que foram dotados de força naquele momento, de fé mesmo, porque não foi fácil, né, ter passado tudo aquilo comigo e eu ainda, aí me tira numa situação degradante. Nossa, eu fico imaginando. Degradante, aí sua filha fala, eu não vou fazer nada, eu não quero fazer nada contra ele, aí ninguém te entende, né? Mas aquilo me ajudou a... Quando eles viram, quando não dava mais para eu contar mentira. Por isso que eu falo que eu deveria ter feito antes, né? Conversado com meus pais, pedido uma ajuda mesmo. Porque naquele momento, eu ainda
poderia sair encontrando com ele como eu fazia de todas as vezes, Entendi. entendeu? As escolhas, eu sempre escolhia, sabe? Então ele ia me agredia muito, e por conta do medo, não importa a história que eu contasse, eu voltava, né? Então, no momento em que aquilo se abriu e agora todo mundo sabe, e é isso mesmo, eu tenho medo, me deu força, entendeu? De, é, de não ter mais aquele. Eu tinha muito medo ainda, mas eu não me sentia mais naquela obrigação de encontrá-lo, né? Eu acho que se não fosse a minha família, né? E alguns amigos que eu. A gente fica com tanto medo de ser julgado e Deus levanta anjos para ajudar a gente. Eu tenho certeza. Levanta anjos, pessoas que você não imagina. Eu tenho amigos que estiveram comigo e me auxiliaram muito nesse processo e que eu nunca imaginava, eu imaginava até que seria apontado. E não é. E a gente não é apontada.